Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos resolver agora um exercício também que foi dado em uma prova, mas é um exercício de ordenação de matriz. Ele tem algumas características, algumas peculiaridades, que ele faz aí geração automática, e eu ainda sou fã da ideia de geração automática justamente para facilitar os nossos testes, né? Se você tiver garantia que ele está gerando valores dentro das faixas que são estabelecidas, facilita muito a vida da gente e aí é bem tranquilo, né? Então vamos começar a nossa brincadeira, vamos salvar esse arquivo daqui, matriz ordenada, vamos salvar ele, matriz ordenada, então a gente vai fazer uma matriz sendo ordenada de alguma forma. Salvar. Beleza. E aí a gente vai fazer aqui. Será que a gente precisa de um scanner? Se ele for todo automatizado, né, a gente não vai precisar de scanner nenhum. A gente vai simplesmente gerar e vai mostrar. Cada vez que a gente executar, ele faz o processo todo. Então, nesse caso, eu não vou nem importar o scanner, não vou criar nenhum objeto de leitura aí, e a gente vai passar por cima disso daí. A gente vai ignorar esse momento. Primeira coisa, ele fala para criar uma matriz quadrada M de dimensão aleatória entre 3 e 15. Beleza. Primeira coisa, como que eu gero valores aleatórios mesmo? Vou ter que converter para inteiro, que a gente quer valores inteiros, né? Eu vou ter que chamar o meu math.random. Então, o meu math.random vai ter que gerar quantos números, né? Ele vai ter que gerar de 3 a 15. Se você subtrair 3 de 15, ele vai ter lá 15, menos 1, 14, menos 1, menos mais 1, né? Ele vai ter 13, 12, 15 menos 3, 12. São 12 números? Não. São 13. Por quê? Porque é incluso, é uma faixa fechada. Então você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 14, 15. Então, são 13 e não 12. Então, essa daí é uma grande sacada. Até quando que vai aí o nosso random, né? A gente vai ter que fazer aqui o nosso aleatório. Eu vou colocar a fórmula para ficar clara aqui para a gente. Eu peguei o último menos o primeiro, só que eu somo mais um depois. Eu vou deixar dessa forma aqui para a gente saber o que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu peguei o último, tirei o primeiro, só que isso daí exclui um. Eu tenho que adicionar esse 1 novamente. Legal, feito isso daqui, é o valor que eu tenho agora, a quantidade de elementos que eu vou gerar. Só que essa quantidade de elementos, ela tem que ter uma defasagem. Se eu tirar o meu primeiro elemento, eu tenho que, na verdade, ser o 3, né? Então, se for 0, o primeiro elemento, eu tenho que conseguir que saia o 3, correto? Beleza, isso daqui vai funcionar da seguinte forma. Depois que eu gerar o meu número aleatório, eu somo 3. Dessa forma. E aí, eu tenho aqui o meu número aleatório gerado bonitinho. Se você imprimir isso daí, você vai ver que ele vai gerar números entre 3 e 15 incluso. Fica bem bacana, bem interessante aí a nossa sacada. Por quê? Vamos fazer aqui o nosso cálculo, né? Quanto que dá 15 menos 3? 15 menos 3 dá 12. Mais 1 vai dar 13. Ele pode gerar números, né, que vão de 0 até 12. Se ele tirar 0 e eu somar 3, ele vai ser 3. E se ele sair 12? Se ele sair 12, eu somar mais 3, vai dar 15. Beleza, é isso que eu quero realmente, né? Essa jogada daqui. Então, essa sacada é bem interessante para a gente, facilita muito a vida, né? Então vamos fazer agora. Legal. Isso daqui vai ser a minha dimensão. Eu vou chamar isso daqui de dimensão. Int dimensão. Não, vai ficar D de D, int de D. Eu vou chamar de D para ficar menor. Beleza, ele vai gerar esse número D aqui, que vai ser a dimensão da nossa matriz. Agora eu vou declarar uma matriz. Para declarar uma matriz, ele fala para declarar uma matriz M, né?
Então, matriz M. Para ser matriz, precisa ter duas dimensões. Agora, eu tenho que instanciar new. Agora, ela do tamanho que eu criei, né? Olha lá, D de D. Perfeito, tá aí. A gente fez aí a nossa matriz quadrada. Só que ele fala para a gente imprimir aqui, matriz M de dimensão 4. Legal. Eu quero imprimir isso. Eu quero imprimir aqui, matriz M de dimensão 4. Vou fazer o meu system. System.out.print ln, abre aspas, ele vai imprimir isso daqui, fecha aspas, e o que é esse 4 daqui? É o mais D, que é a minha dimensão, né? Tá aí, ele vai imprimir, então, matriz lá de dimensão X. Vamos ver aí, compilando, já está funcionando nosso programa, olha lá, matriz de dimensão 8, rodando, matriz de dimensão 3, rodando, matriz de dimensão 10, rodando, matriz de dimensão 10, rodando, matriz de dimensão 8, 9, 12. Opa, fechar essa janela também. Agora, então, ele já está criando nossa matriz quadrada nessas características. E ele fala agora, beleza, eu preciso gerar elementos que vão de 121 a 250. Então, eu preciso que seja da faixa de 121 a 250. Então, vamos precisar gerar elementos nessa faixa daqui. Para gerar os elementos, a gente vai ter que fazer um for, né? Então, vamos ter que varrer a nossa matriz, for, para cada uma das posições. A gente vai fazer aqui int i igual a 0, i menor. Eu posso usar o D, porque a matriz é quadrada, ela não vai ser redimensionada. Eu posso utilizar o m.length, qualquer um. Eu vou utilizar sempre o ponto length da matriz para a gente nunca esquecer. m.length. E mais. Perfeito. Então, esse cara aqui já está rodando uma das dimensões da minha matriz. Eu preciso agora rodar a outra dimensão. Então, vamos rodar agora na outra dimensão. E aí a gente tem algumas coisas que mudam, né? Quando eu for utilizar o meu for agora, a gente precisa mudar o nome da variável. I, J, né? O I agora é J. Estou fazendo na sequência. Só que posso deixar esse cara? Nesse caso, pode. Só que, ainda assim, eu vou garantir que a gente não esqueça, né? Vou colocar lá o tamanho da linha. Apesar de todas as linhas terem o mesmo tamanho de coluna, a mesma quantidade, né, de colunas, e as colunas, né, são de mesmo tamanho da linha, vou deixar aqui essas referências para a gente não esquecer. Legal, agora eu preciso gerar aleatório, M na posição de I, então, M na posição de I, J, vai receber alguma coisa. E o que a gente vai fazer? A gente vai precisar gerar novamente. Então, vamos seguir essa ideia daqui, ó. Vamos pegar e gerar nessa ideia. Quais são as faixas de valores, né? Eu preciso ir de 205, o máximo é 250, o mínimo é 121. Vai ter que somar mais um. E a gente vai ter que ter uma defasagem, se for 0, tem que somar 121. Tá aí. A gente vai fazer dessa forma, vai funcionar muito bem. Legal. Eu não preciso mais ter isso daqui. Eu posso já apagar essa informação. Legal, ele gerou aqui a nossa matriz. Eu vou aproveitar e vou fazer dentro desse mesmo laço, para economizar nosso tempo, eu vou imprimir a nossa matriz. Então, ele gera o elemento, eu imprimo o elemento aqui. Só que eu vou imprimir e eu não quero pular de linha, né? Só quero dar um espaço ali. Então, quem que a gente vai imprimir? A nossa matriz M na posição IJ. É ela que eu quero imprimir. Só que ele vai imprimir isso daqui e vai ficar tudo colado. Para ter um espaço, né, entre os elementos, eu vou colocar aqui um espaço. Literalmente um espaço. E agora, depois que ele imprimiu uma linha toda, todas as colunas de uma linha, eu quero que ele vá lá e pule de linha, né? Então, ele vai pular de linha aqui. Print LM. Tá aí. Pulou de linha. O que ele está fazendo agora? Compilando, executando,
Está lá gerando nossa matriz quadrada 4×4, bonitinho, com os elementos na faixa de 121 a 250. Está aí, bonito, legal. Joia, fiz isso daí. Agora eu queria ver se eu consigo visualizar somente os elementos que estão abaixo da diagonal principal e abaixo da diagonal secundária ao mesmo tempo. Tem que estar abaixo das duas, né? Então, vamos ver isso daí. Eu vou imprimir aqui não mais essa informação, vamos, né, imprimir aqui. Vou precisar dessa linha. Isso, pula aqui. Apaga o que não é necessário. Joia. Elementos abaixo da diagonal principal e abaixo da diagonal secundária. Então, é isso daí que a gente vai ver. Os elementos que estão abaixo da diagonal principal e os elementos que estão abaixo da diagonal secundária. Então, a gente não vai gerar, a gente vai imprimir. Para imprimir, a gente vai testar antes, né? Então, a gente vai colocar aqui. Isso vai ser impresso se for verdade ali o nosso teste. Beleza, né? Se não, eu vou só fazer uma impressão para sair um pouco mais organizadinho, né? Opa, Ctrl Z, só quero esse cara. Então, a gente precisa ter 3 números, são 1, 2, 3 números. 1, 2, tem mais um. Perfeito. Só para imprimir um espacinho, né? Para a gente visualizar isso daí. E aí, agora, qual que é a minha condição? Vou colocar aqui minha condição inicial, né? O meu I tem que ser igual ao meu J. Isso daí ele vai imprimir só os elementos que estão na diagonal principal. Então, compilando. Faltou fechar. Sobrou alguma coisa. Abriu, fechou, faltou fechar aqui. Pronto. Compilou. Tiramos a mensagem, vamos rodar. E aí, beleza, olha lá. Ele pegou e fez os elementos que estão na diagonal principal. Legal, estão imprimindo na diagonal principal. Só que eu preciso que os elementos estejam abaixo da diagonal principal. É menor ou maior? Eu sei o que é, mas vamos testar aí. Coloquei maior, vamos ver. Ó, ele imprimiu os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Agora, eu quero que imprima os elementos que estão na diagonal secundária também, né? E eu preciso juntar isso daqui com o que está na diagonal secundária. Qual que é a regrinha mesmo para a diagonal secundária? A diagonal secundária, se eu somar o I mais o J, ele tem que ser o tamanho menos 1, né? Então, se eu pegar e somar I e J, então, I mais J, ele tem que dar a nossa dimensão menos 1. Posso usar essa variável aí. Vamos ver agora o que acontece com isso daqui. Ele imprimiu alguns elementos aqui, né? Os outros sumiram? Sumiram. Por quê? Porque eu estou usando igual, né? E não é igual, eu tenho que testar alguma coisa assim. Vamos ver se é isso daqui, se o menor resolve ou se era o maior. Compilou, executou. Não é isso, eu quero embaixo. Então, vamos testar aqui o maior. Compilou, executou. E aí, os elementos que estão abaixo da diagonal principal e abaixo da diagonal secundária. Os outros, né, ele está deixando tudo em branco, né? Se você quiser visualizar esses elementos, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. 3 tracinhos, né? Só para visualizar melhor as posições, né? Olha lá. Ele está imprimindo somente aquele, os outros ele está ignorando. Ou seja, é isso daqui que a gente precisa ordenar. Legal. E aí, como que eu ordeno, né? Ordenar alguma coisa. Eu tenho que pegar e pensar num esquema de ordenação. Muita gente segue a seguinte ideia. Para ordenar, como a gente está falando de matriz, muitas pessoas pensam assim, eu sei ordenar vetor. Então, eu vou pegar esses elementos e jogar dentro de um vetor. Aí eu ordeno o vetor. Depois eu devolvo para a matriz.
Pode fazer assim? Pode. Eu acho que é difícil pra caramba fazer isso. Você vai ter que pegar, copiar esses caras e depois devolver. Dá trampo, né? Eu queria ordenar isso aqui dessa forma. Como que eu faço para ordenar? Eu vou fazer bem cegamente, né? Eu vou fingir de uma forma bem cega. A gente já viu os elementos, eu vou copiar isso aqui novamente para a gente poder fazer a nossa brincadeira a partir, né, disso daqui. Então, o que acontece? Eu preciso varrer se fosse um vetor, né, eu teria que varrer ele daqui para cá e depois varrer depois também com outro apontador e comparar os dois e ir trocando as posições. Se isso daí é verdade, para a matriz eu teria que fazer a mesma coisa. Então, se eu tenho dois laços, eu teria que ter dois laços. Para ordenar um vetor, eu tenho um laço que vai, um laço que vem, né? Então, são dois. Se eu fizer isso para a matriz, eu tenho que ter 4. Só que eu estou utilizando um if junto. Então, é isso? Eu tenho que pensar nisso daqui, ó. Eu tenho que ter for, if, for, if. Perfeito. Então, aí a nossa brincadeira resolve. Por que eu preciso ter os ifs dentro dos for, né? Porque senão ele vai trocar a posição com outro elemento que está fora da faixa que a gente deseja. A gente está colocando o if para restringir por causa disso. Então eu sei que eu vou precisar de algo assim. Esse cara daqui, ele vai ser só a ordenação. Então eu vou só ordenar. Então aqui, ordenando. Então tá ordenando. E o que eu preciso? Eu vou tirar esse cara daqui, que não vai ser necessário, né? A gente não vai querer se não for. Esse cara daqui a gente não está imprimindo nada. Legal, isso daqui já é bastante coisa. Eu preciso pegar esse cara todo e repetir. Porque ele vai ter que ir de um até o outro, do outro até um, dentro dessa condição. Então, esse caboclo daqui, a gente vai fazer isso daqui. Repetir. Literalmente eu fiz isso. Repetir ele. Ficou grande, mas é isso mesmo. Agora a gente vai só ajustar as variáveis, né? I, J, eu vou colocar esse aqui, um K. Opa, Ctrl Z, não é aqui. K. E o K. Vou chamar a próxima de L. 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 Esse cara aqui é o K. E vai até L. Perfeito. E aí, aonde é I, eu troquei por K, e aonde é J, eu troquei por L. Aonde é I foi trocado por K, e aonde é J foi trocado por L. Perfeito. Agora eu tenho que fazer minhas trocas. Eu vou precisar de uma variável temporária para a gente poder fazer essas trocas. Vou criar minha variável temporária aqui. Minha variável temporária foi criada, ela vai ser usada agora. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um teste agora, né? Então, se alguma coisa, eu vou fazer aqui minha bagunça. E a gente não tem mais essas impressões, né? Então, esquece impressão por enquanto. O que será necessário? Eu preciso fazer aqui a minha troca, literalmente, vou fazer minha troca. Mas eu vou comparar o que com o que, né? Eu tenho que verificar se um elemento é menor que o outro. E eu tenho dois apontadores, que na verdade tem dois índices apontando. E eu tenho aqui o IJ e depois eu tenho o K e o L. São os dois. E eu preciso saber o que eu vou fazer com esses dois. Eu quero verificar se um é maior ou menor que o outro. Então, vamos testar aqui. Se o primeiro for menor que o segundo, ele troca os dois de posição. Beleza? Para trocar de posição, eu vou ter que pegar um e jogar no meu temporário. Então, o meu temp vai receber um deles. Guardei um deles. E ele vai pegar e jogar o outro. Então, esse cara aqui é K e aqui é L, recebeu lá o K e L. Aí, também, o KL agora já foi passado para o outro, ele tem que ser atualizado com o valor que ficou lá no temporário. Então, é aquela famosa brincadeira lá que a gente tem uma jarra de óleo e uma jarra de água de 1 litro, com 1 litro de óleo em uma e 1 litro de óleo na outra. Elas estão
até a boca. Eu preciso trocar o conteúdo das duas. Se eu pegar uma e jogar na outra, eu perco o conteúdo. Para eu trocar o conteúdo das duas, eu tenho que pegar a primeira, colocar em um recipiente temporário, ó lá, ó, recipiente temporário. Peguei lá o meu recipiente temporário, coloquei no meu recipiente temporário. Agora essa aqui está vazia, né? Eu pego a outra e jogo aqui. Beleza, essa aqui ficou cheia. Olha lá, ficou cheia. Agora, essa outra está vazia. Eu pego meu temporário e jogo dentro dessa daqui. Olha lá, pego meu temporário e jogo ali em cima. Feito isso daí, a gente fez todas as trocas necessárias. Não sei se vai ordenar menor, maior, não estou me preocupando, mas é isso daí. São dois for, um if para a gente poder chegar nos elementos abaixo da diagonal principal e secundária da matriz. E eu preciso repetir isso novamente, dois for mais um if. E eu preciso testar para ver quem é menor, né? Então, estou testando. Fica for, if, if. É assim mesmo. Fica grandão, mas é essa jogada. E depois disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou imprimir os meus elementos para ver se está tudo ordenado, né? Se for tudo certo, a minha matriz estará ordenada. Então, depois de tudo isso, tá lá. Vamos imprimir agora, ele fala aqui para imprimir a matriz ordenada, que é a matriz original. Eu acho que é essa aqui que é a ordenada. Vamos imprimir essa informação aqui? Não imprimi. Vou colocar aqui também. Pá. Matriz original, vou colocar aqui um mais. N, só para pular uma linha. Legal. Isso daqui a gente vai ter aqui. Ordenada. E aí a gente vai fazer lá a impressão. Só que agora eu quero imprimir tudo, eu não quero mais nada, né? Quero verificar. Só que eu vou deixar isso aqui só para ver se aquele trechinho realmente foi ordenado para ficar mais fácil a visualização. Depois eu tiro, só para confirmar, né? Vamos ver, deu tudo certo, compilou. Legal, ficou grande demais para comparar. Eu não, quero um menor. Putz, ficou grande. Acha um número pequeno aí. Grande. Aí, ficou pequeno. Beleza, vamos ver lá. Ó, que legal. Agora os elementos que estão abaixo da diagonal principal. 213, 238, 205, 218. 205, 213, 218 e 238. Colocou em ordem crescente pra gente. Belezinha. Tá aí, em ordem crescente. Eu não sei se era esse o pedido. Era em ordem crescente ou decrescente? Deixa eu ver aqui. Em ordem decrescente. Eu fiz em ordem crescente. Já que é em ordem decrescente, a gente faz o quê? Muda o sinal. Muda o sinal. Vê aí o que acontece quando muda o sinal. Pá, rodou. Deixa eu tirar. Não, aqui, rodou. Aí ele começa agora no maior, que foi 249, ó. E aí fez lá 249 para trás. Belezinha. Ficou lá os elementos ordenados. E os outros, né? A gente tem que confirmar se os outros não estão saindo de posição. Então, para confirmar se os outros não estão saindo de posição, só vou comentar, né? Para a gente não... Caso precisar voltar para testar alguma coisa, a gente volta aí numa boa. Vamos ver. 152, 171, 151 de novo. Aqui, ó, 246. Foi 246 ali, 246 foi o maior, 235, 223, 222, ele vai diminuindo. Perfeitinho. Aí, tá certo. E o 121 foi o menor dos elementos que ele fez. Tá aí, resolvido o nosso problema. Vou deixar aqui os comentários, que aí caso você queira tirar, só tirar os comentários aí, e você vê só a parte da abaixo das diagonais, para poder visualizar aí o resultado mais facilmente. Mas vamos dar uma revisadinha rápida, né? A gente fez aí a geração da nossa matriz, a gente gerou a dimensão dela, imprimimos aí qual era a dimensão, instanciamos a nossa matriz, criamos aí o nosso objeto matriz quadrada de dimensão
quadrada, né, ela por ela mesma. Fizemos a geração dentro da faixa de valores e já aproveitamos para imprimir. E aí a gente imprimiu nossa matriz aqui. Após essa impressão, deixa eu ainda colocar um outro /n, que eu acho que vai ficar mais organizado aqui. Após essa impressão, a gente só queria ver quais elementos, né? Como que a gente poderia descobrir os elementos que estavam abaixo da diagonal principal e abaixo da diagonal secundária. A gente viu que, na verdade, a gente vai fazendo passo a passo. A gente sabe o que é um, sabe como que é a fórmula do outro, ou é igual, ou é menor igual, ou maior igual, né? Ou a gente tira os iguais, aí é acima de, abaixo de, sem ela, né? Também é uma outra possibilidade. E aí a gente fez aí para ter uma impressão de traço-traço, para a gente não ver um negócio meio perdido no espaço, né? Também vou pular aqui. Nossa técnica de ordenação, a gente varreu tudo e varreu tudo de novo e comparou. Só que a gente só podia varrer e mexer se fosse em uma determinada posição, que é justamente as posições que a gente estava lidando ali, né? Que é com o if nosso, que faz as nossas restrições. A gente repetiu isso daí, aí a gente comparou as duas matrizes apontadas por seus respectivos ponteiros, né? Se for verdade isso aqui, como é a ordem decrescente, a gente faz a troca. E aí a gente troca lá usando a técnica das duas jarras com uma jarra temporária. E aí, por fim, feito isso daí, a gente imprime nossa matriz M ordenada, bonitinha. Então, tá aí a nossa brincadeira, bonitinho, realizado. Fizemos bonitinho, tá tudo funcionando, olha lá. Os elementos que não estão abaixo da, né, diagonal principal e nem abaixo da diagonal secundária continuam exatamente nos mesmos lugares. Eles não são alterados. Os demais ficam ordenados de forma decrescente. Então, fica aí bacaninha as nossas brincadeiras, né? Acho que era decrescente mesmo? Era decrescente ou era crescente? 1, 3, 1, 4, vai crescendo, né? 2, aqui, ó, 126 é o maior. 126 é o maior. Perfeito, tá certinho. Bacana. Pessoal, é isso daí. Desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas são 2 exercícios grandes, né? E aí esse segundo também demorou um pouquinho para ser resolvido.